Muito bem, sejam bem-vindos à aula de artefatos para Claude e professores. Na aula de hoje eu vou começar a dar uma introdução no que é o artefato. Ela ainda vai ser uma aula um pouco mais teórica, já na próxima vai ser um passo a passo dentro do ambiente, mas antes precisamos entender, obviamente, como ele funciona e qual é a ideia que está por trás dele, segundo a definição da própria Anthropic. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar artefatos, o que é e como chegar até ele. É muito simples, a gente vai discutir um pouco esses conceitos iniciais. Então, vamos lá, para que a gente comece a introdução aos artefatos, eu vou dar uma definição, ensinar um pouco como construir a ideia de um artefato e alguns testes, ok? Então, a gente vai passar por essa gama de definições e tópicos aqui para que a gente consiga didaticamente construir o conhecimento aí para os professores. Primeira etapa é entender o que é um artefato. Na sua definição mais básica, os artefatos são objetos ou resultados dentro de um projeto ou de um chatbot lá no Claude. Eles podem ser documentos, listas, ideias e outros tipos criados pelo usuário, e ele é processado dentro do Claude lá na nuvem. Qual é a ideia do artefato? Basicamente, o artefato ele cria um código Python a partir da linguagem natural, os LLMs, aquela linguagem de chatbot que a gente passa para ele, e ele vai simular ou trazer para a realidade do contexto do chatbot alguma coisa que seja mais direta e didática para que você entenda. Diferentemente do ChatGPT, em que as respostas basicamente são textos, o Claude também, essa ideia do artefato é gerar algo em que está fora dessa ideia de simplesmente uma troca de respostas e mensagens entre chatbots. Então, existem algumas aplicações muito interessantes para eles. Como eu disse, basicamente os artefatos abstraem a codificação da programação, que era muito complicado anteriormente. Construir artefatos ou programas ou simuladores requer um conhecimento bem profundo de programação. E esse programa vai ser abstraído justamente na codificação do Claude, dentro de um ambiente Python, que é o que ele desenvolve lá e nos dá um retorno. Então, imagine que você precisa construir uma interface gráfica em Python. Para isso seria necessário ter muito conhecimento, conhecer um grande número de bibliotecas, construir uma imensidade de linha de código. No Python e quando a gente pensa em artefato, a gente substitui todas essas etapas por simples prompts. Óbvio, o prompt para um artefato não é igual a um prompt de linha de comando que a gente dá lá no chat e tem os retornos e já é consolidado com a engenharia de prompt. Os prompts para artefatos eles são mais complexos. Por quê? Porque é uma coisa nova, é uma coisa que pouca gente está utilizando e ainda não se construiu uma rotina de eficiente e otimizada para desenvolver esses artefatos. Então, o que é que a gente tem imediatamente? Quais são as grandes finalidades? Bom, como ele diz aqui, o artefato são conteúdos substanciais e independem que podem ser utilizados e criados durante uma conversa. Eles aparecem no Claude em uma janela ao lado direito aqui, ó. E ela cria uma interface com o usuário. Essa interface, ela é uma interface web, ou seja, eu posso publicar ele na web e deixar ele para que os outros usuários possam utilizar. Semelhante ao chat GPT, se eu tiver uma conversa privada, ela fica para mim, se eu publicar, eu posso fazer com que outras pessoas consigam acessar esse meu chatbot. Então ele tem uma capacidade de ser extremamente importante para professor, porque eu posso construir os meus artefatos e a partir dali construir as minhas aulas e distribuir com meus alunos. A gente vai ver alguns artefatos, vamos ver algumas funcionalidades mais adiante dentro do curso de Claude. Depois eu vou fazer um curso só de artefatos, tentando organizar as ideias para que vocês consigam também, sem problema, construir o seu artefato em especial. Lembrando que o artefato é uma ferramenta gratuita do Claude, certo? Os projetos são pagos, ou seja, só na versão paga. Vou falar também uma aula de projeto, mas os artefatos são gratuitos, você já pode testar.
Então, na aula de hoje eu vou dar uma introdução para que você comece a entender o conceito de artefato. Então, aqui, por exemplo, eu fiz uma pergunta sobre o Enem, ele me respondeu e eu pedi para ele construir um artefato em que eu tinha uma interface com um menu lateral e 3 botões de simulações. Próxima aula, com mais detalhes, eu vou falar desses e de mais outros artefatos. Muito bem, agora a pergunta é: quando eu, professor, devo utilizar os artefatos? O Claude, ele tem uma instrução normativa dentro dele que ele indica quando você vai usar ou não. Particularmente, assim, eu acredito que a gente pode utilizar sempre que possível, porque, assim, as nossas praxes pedagógicas indicam que quanto mais didático seja a conexão entre professor e aluno, melhor para a gente. Então, um texto é menos didático do que uma imagem, do que uma simulação. Então, a gente pode criar muitas simulações. E assim, esse curso aqui, vocês vão ter a capacidade de criar, além de utilizar todos os que já foram criados. Então, o Claude indica quando usar os artefatos, por exemplo, em conteúdos que devem ter mais de 20 linhas. Em escritas criativas, como histórias, poemas e scripts, conteúdos analíticos profundos, análises e críticas que precisam de um grande conteúdo, códigos customizados para resolver problemas específicos, é o caso de simulações, a gente tem códigos específicos para resolver. Não é muito genérico, a gente não pode também ser muito generalista, porque aí depende de um código muito mais profundo, de uma linguagem de programação e teste de software. Mas problemas específicos, como por exemplo o problema do Enem, a gente pode tranquilamente convertê-lo em um artefato. Conteúdos destinados a usos externos, por exemplo, eu quero gerar um artefato para que a pessoa não tenha acesso ao meu chatbot, mas ele tenha acesso ao meu resultado. Então eu posso gerar relatórios, e-mails, apresentações, tudo de uma forma bem específica. Modificações e interações com conteúdo já existente em um artefato. O que é que isso quer dizer? É o remixer. Mais para frente eu vou explicar o que é um remixer para vocês. Guias abrangentes e instrucionais para públicos específicos. Então, todos esses tópicos são tópicos que o Claude indica a criação desse artefato. Onde não utilizar conteúdos explicativos, como explicar algoritmos e conceitos. Ainda que eu acredito que possa ser também, ele não recomenda. Ensinar ou demonstrar conceitos, responder perguntas sobre conhecimento existente, conteúdos principalmente informativos, listas, rankings e comparações, resumos de enredos, etc, etc. Então, tem uma lista de problemas muito básicos que não vale a pena, porque, como eu disse, hoje ele ainda é um problema a ser resolvido que exige um pouquinho de entendimento de programação, não muito. Todos aqui vão conseguir fazer um artefato. Então, muito bem, como é que eu crio um artefato? O primeiro passo é criar um chat. A partir do momento em que você tem um chatbot, quando você digita a palavra crie um artefato, ele vai criar um artefato baseado no chatbot que você está desenvolvendo. Óbvio, se eu quero construir um artefato com um layout específico, eu preciso passar para ele qual o layout que eu estarei desenvolvendo. E esse é talvez o maior problema para o professor que não está acostumado com essas minúcias da linguagem de programação, certo? Então, eu estou tentando desenvolver alguma ferramenta para facilitar isso, mas ainda está em um estágio muito superficial. Então, o primeiro passo é criar um chat, de qualquer que seja a natureza que eu quero distribuir. O segundo passo para criar um artefato, na forma em que eu penso, um bom artefato, é entender qual problema eu quero resolver. Eu preciso entender esse problema. Por exemplo, aqui eu queria resolver o problema de achar o valor do número π pelo método de Monte Carlo. Então, basicamente, esse problema se resumia ao construir duas figuras, um círculo inscrito em um retângulo e gerar números aleatórios. Então, tudo isso foi colocado dentro de um prompt escrito na linguagem natural. E eu disse, eu crio um retângulo, um quadrado, depois crio um círculo inscrito nesse quadrado, de lado L e tal. Depois gere uma nuvem de pontos, e agora eu quero que essa nuvem de pontos seja um dado de entrada, e assim por diante. Eu vou construindo passo a passo, naquela técnica da cadeia de pensamentos, que é uma técnica de prompt já definida.
Então, se eu conheço o problema, se eu defino qual layout, eu entendo qual layout que eu quero, basta eu conhecer a matemática e alguma técnica para resolver. Então, esse é o segundo passo que a gente tem que resolver, entender o problema. Então, eu preciso realmente ter em mente qual o problema para resolver, senão eu não vou conseguir evoluir na construção dos artefatos. Terceiro passo é definir um layout. Por exemplo, eu quero um layout com duas seções. Uma seção 1, onde vou ter o meu gráfico inserido, e uma seção 2, onde vou ter os resultados básicos, que são esses dois layouts aqui. Certo? Então, eu tinha isso em mente inicialmente. Então, o meu projeto de layout, ele precisa estar definido na hora que eu vou construir o artefato, antes mesmo de pedir para ele gerar o artefato e assim por diante. Então, esse terceiro passo é extremamente importante, porque depois alterar o layout pode gerar problemas muito sérios e a gente talvez nem consiga retornar para o layout original. Então, existem alguns prompts que eu tenho pronto para gerar alguns layouts já específicos que eu vou deixar na seção de layouts dentro lá do nosso ambiente de aprendizagem virtual. Muito bem, construindo o layout eu preciso definir quais são as dimensões, como é que eu quero. Por exemplo, aqui eu criei um layout com a componente React, que representa a visualização do método de Monte Carlo para calcular o número π. Ou seja, a componente deve incluir as dimensões, aí eu posso trabalhar com pixel, certo? Porque a nossa tela é dimensionada para pixel. E aí eu vou definindo, crio um quadrado num círculo inscrito, defino quais são os eixos. Eu queria eixos de -1 a 1 e pedi para ele gerar pontos também de -1 a 1, porque eu sei que vai estar dentro desse eixo, definir as cores para esses pontos e assim por diante. Então eu preciso definir todo o processo de construção do problema. Se eu não conheço o problema, não tem como eu analisar e definir como ele vai se resolver. Essa é a ideia. Eu tenho que ser o mais didático possível para que eu consiga passar para o computador em forma de texto qual é exatamente o problema que eu tenho que resolver. Então, uma vez conhecido o meu projeto inicial, as minhas seções e todo o meu layout, eu posso ir para o quarto passo, que é aplicar a matemática do problema. A matemática do problema também precisa estar definido. Pode ser a matemática, pode ser uma parte química, uma equação química, pode ser uma parte mais literária de análise morfológica, etc. e tal. Eu posso fazer também dentro desse processo. E aí, assim, o céu e a imaginação é apenas o limite. Nós temos uma infinidade de coisas de todas as áreas de conhecimento que podem ser atribuídas dentro desse artefato. Certo? Então, quando a gente conhece a matemática, a gente precisa atribuir, gerar pontos aleatórios, etc. e verificar, fazer o cálculo para que ele me retorne o valor de π. Então, o valor de π basicamente é retornado quando eu tenho todos os pontos que estão dentro do círculo dividido por todos os pontos que estão na totalidade dentro do problema vezes 4. Uma vez que a área do círculo sobre a área do quadrado, ela vai me gerar um π sobre 4. Então eu preciso multiplicar por 4 para gerar o número π, certo? E resolver esse problema. Conhecido isso, eu tenho o meu artefato pronto. Óbvio, eu estou mostrando aqui de forma mais didática e instrucional, em uma forma mais teórica, mas a gente vai fazer um passo a passo, fazer alguns testes e criar, por exemplo, um prompt com um artefato bem simples para que vocês também possam reproduzir. Certo? Uma vez definido o meu problema, matemática e ele funcionando, existem algumas técnicas para que a gente consiga verificar a consistência dele. Por exemplo, responsividade. Todo artefato ele precisa ser aberto tanto em um ambiente PC, de notebook ou um ambiente mais desktop, como um ambiente mobile. Ou seja, toda a parte de software, de engenharia de software, tem que estar condicionada a essa abertura em mobile. Hoje, talvez até principalmente mobile. Então, para que a gente faça isso, a gente precisa utilizar alguns testes e aplicar algumas técnicas. Eu trago aqui algumas que eu faço para converter esse meu código já pronto em um código que seja responsivo.
certo? Isso aqui também eu vou deixar para vocês. Então, quando eu peço para teste, eu crio um prompt onde eu vou falar de toda a parte de interface amigável, fazer alguns testes, a consideração, melhoria na interface gráfica para ela ficar mais bonita e assim por diante. Então, esses casos de testes aqui vão ser passados para vocês, para que vocês, ao final da construção do artefato, simplesmente rodem esse prompt e ele faça testes para tentar adequar esse artefato que você construiu a maior número de ambientes possíveis, mobile ou desktop, certo? Isso aqui não se preocupe porque não é o papel de vocês. O papel de vocês é pensar no artefato, construí-lo de forma matemática e correta. Depois a gente vai fazer testes de software para resolver esse problema, certo? Esse arquivo também vai estar disponibilizado lá para vocês. E aqui está a cara do artefato. Quando a gente gera o prompt e o artefato de uma forma geral, ele vai para a web. Então, na próxima aula eu vou mostrar só esse artefato para a gente brincar um pouquinho com ele, eu mostrar algumas funcionalidades. Ele gera, quando eu publico aqui, um link para uma página web onde ele vai estar disponível para todos utilizarem. E aí é que entra a ideia do professor poder disponibilizar com os alunos, e os alunos, ao invés de ver o conhecimento simplesmente bruto, ele vai ver a simulação, a prática, ver como é essa ideia de ir aproximando, por exemplo, o número π. Isso pode ser feito para qualquer problema que a gente tem dentro da nossa praxis pedagógica. Então, eu gostaria muito de, na próxima aula, falar sobre esse prompt, esse artefato, antes da gente construir um artefato propriamente dito. Então, agradeço a todos que estiveram nessa aula e vamos para a próxima aula mexer nesse artefato. Um grande abraço e até a próxima.